Senhoras e senhores, bem-vindos de volta. Aula 11, obrigações por parte das polícias. Pessoal, o Código de Processo Penal, lá no artigo 6º, vai tratar da obrigação por parte das polícias, da Polícia Judiciária quando dá ciência do cometimento de uma infração penal. O que acontece? Por que a gente coloca aqui das polícias e não da polícia judiciária? Porque pode ser a polícia judiciária via de regra, mas atipicamente nós podemos estar falando também de uma autoridade policial militar. Lembrem dos crimes militares, crimes de competência da justiça militar. Então nós vamos ter um inquérito policial militar. Lembrem da polícia legislativa, lembrem das comissões parlamentares de inquérito. Lembrem do inquérito militar lá do Exército, tá, pessoal? Então, obrigações por parte das polícias. Leia-se, polícia judiciária, via de regra, polícia civil ou polícia federal, que também é uma polícia civil, polícia do Distrito Federal, também é uma polícia civil, ou das polícias militares ou das polícias do Exército, quando nós estivermos falando de inquéritos policiais militares, sendo que nós ainda temos outras formas de inquéritos. Eles vão trabalhar por subsidiariedade com as regras do Código de Processo Penal no que se refere ao inquérito policial civil, certo? Então, o artigo 6º vai dizer o seguinte: logo que tiver conhecimento da prática de uma infração penal, a autoridade policial, leia-se, delegado de polícia civil, via de regra, oficial das polícias militares ou do Exército, excepcionalmente, deverá, inciso 1, dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado da conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Gente, aqui no inciso 1, nós temos um exemplo claro do que é a previsão legal da cadeia de custódia. Lembrem, o Código de Processo Penal, a sua versão original é de 1941. Pois bem, conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais, leia-se, guarnição, isolamento, preservação do local. É obrigatoriedade da polícia. Se a polícia civil não puder cumprir isto, ela está faltando com a sua obrigação do artigo 6º, inciso 1. A autoridade policial deverá dirigir-se ao local. Leia-se, é obrigação do delegado de polícia estar no local, aguardando o perito criminal. Se ele não puder fazer, ao menos que designe, que delegue alguém com poderes para tanto. Então, se a polícia civil não está no local da prática da infração penal, trata-se de uma nulidade. Certo? Inciso 2. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Os objetos. Então, leia-se. Perito, veja um exemplo. O perito criminal chega ao local suspeito, encontra um cadáver alvejado por projetis de arma de fogo, apresentando ferimentos compatíveis com aqueles produzidos por impacto de projetil de arma de fogo. Muito bem. Então, ele parte à busca por vestígios de munição, elementos de munição, e encontra alguns estojos e alguns projetis amolgados. O problema é que o cadáver apresenta 10 orifícios compatíveis com a entrada de projetil de arma de fogo, e no local só tem 2 ou 3 estojos, 2 ou 3 fragmentos de projetis. E aí, o policial militar ou o policial civil que está no local acaba dizendo o seguinte: eu acabei encontrando alguns e coletei, ou fui verificar qual era o calibre e acabei fazendo uma análise. Pois bem, o colega acabou de desfazer o local suspeito, o colega acabou de ferir o disposto no inciso 1 do artigo 6º do Código de Processo Penal, acabou de quebrar com a sua obrigação. As consequências disso vão ser colocadas no laudo pericial, mas não é atribuição do perito indicar qual a obrigação da polícia, mas nós temos que ter conhecimento, certo? Até porque a previsão dos peritos criminais, e aqui leia-se, perito criminal, não médico legista, porque o médico legista não vai a campo, salvo as exceções que nós vamos ver lá na frente, questão da exumação. Gente, apreender as coisas após liberada pelos peritos. Então, os peritos precisam liberar.
Lá na frente, no artigo 158A, na reforma de 2019, nós vamos ver que a cadeia de custódia vai esmiuçar essa questão da conservação, alterar o estado e a conservação das coisas. Pois bem, isso estará esmiuçado lá no artigo 158A, que nós veremos mais adiante na aula de cadeia de custódia. Muito bem, inciso 3, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e das circunstâncias. Isso já não cabe mais aqui, não toca mais para a perícia criminal. Adiante. Inciso 4, ouvir o ofendido. Inciso 5, ouvir o indiciado. Inciso 6, reconhecimento de pessoas e acarações. Inciso 7, determinar que se proceda exame de corpo de delito e a qualquer outras perícias. Isso vai tocar para nós. Então, a polícia, se for o caso, determina outros exames. Se for o caso, determinar o exame de corpo de delito, nós já vimos que se trata de uma obrigação. A aula passada nós vimos que o exame de corpo de delito é uma obrigação. Obrigação que decorre da onde? Decorre da exagese lá do artigo... Vamos ver aqui. 184. Salvo o exame do corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes. Ou seja, contrário senso, ele não pode negar o exame de corpo de delito. Artigo 184 do CPP. Viram como é importante, pessoal, a leitura sistemática? Aqui nas atribuições nós temos, então, o artigo 6º, inciso 7, dizendo que determinar ser for o caso, qual a interpretação literal que nós faríamos? O exame de corpo de delito é um exame facultativo. Pois bem, só que o artigo 184, lá das obrigações dos juízes, determina que seja obrigatório. Então, esse se for o caso, leiam com reservas. Se a questão perguntar, a polícia, segundo o artigo 6º, inciso 7º do CPP, ela determina se for o caso, ou seja, é um exame facultativo, o exame de corpo de delito, é falso, certo? O exame de corpo de delito é obrigatório. Então, a autoridade policial é obrigada a determinar o exame de corpo de delito quando este local apresentar vestígios materiais extrínsecos, tá, pessoal? Quaisquer outras perícias, sim, se for o caso, se ela for cabível. Inciso 7º, ordenará a identificação do indiciado através do processo datiloscópico. Processo datiloscópico, leia-se, processo papiloscópico, certo? Datiloscopia é sinônimo de papiloscopia. Inciso 9, averiguar a vida pregressa do indiciado. Isso também não vai caber para nós. Gente, chegamos então ao rol das perícias elencadas no CPP. A perícia, ela começa, os exames de corpo de delito e outras perícias aparecem no CPP lá no artigo 158, caput. Pessoal, é o exame de corpo de delito propriamente dito, o exame, digamos assim, geral. O que ocorre é que essas perícias podem ser inominadas ou podem estar elencadas no código. Aquelas elencadas no código, nós vamos encontrar disposições desde o artigo 7º, isso mesmo. Alguém há de se perguntar, mas espera aí, professor, o artigo 7º não está lá no capítulo que fala das obrigações das polícias? Está. E é aqui que eu quero mostrar para vocês. Pessoal, aqui nós começamos já falando de um exame pericial que é, sim, atribuição exclusiva dos órgãos de perícia oficial, dos peritos criminais de campo, que vão realizar a reprodução simulada dos fatos, comumente chamada de reconstituição. Gente, este exame também pode ser realizado por médicos legistas, também pode ser realizado por antropólogos forenses, também pode ser realizado em sede de exumação. Mas, comumente, ele é realizado pelos peritos criminais de campo, peritos criminalísticos, que realizam o exame dos vestígios materiais extrínsecos ao cadáver. Muito bem, lembrando que nós podemos fazer reprodução simulada também de tentativas de homicídio, também apenas de crimes de ameaça, também de outros delitos, acidente de trânsito, parte da culpa e não do dolo. A reprodução simulada pode estar presente também nessas espécies de exames. O que eu quero salientar para vocês é que muitos podem se enganar, achando que pela interpretação literal do Código de Processo Penal, do artigo 7º, vai pensar que a reprodução simulada é obrigação das polícias. E não é. Esse artigo deveria ter sido colocado na reforma de 2019, deveria ter sido deslocado lá
para o artigo 158 e seguintes e não o foi. Mas é uma tecnia, pessoal. Hoje, a jurisprudência já é cediça no sentido de que a reprodução simulada é um exame próprio dos órgãos oficiais de perícia, certo? E aí nós estamos falando em quê? Quando eu falo em jurisprudência? Fonte indireta de direito. Quando a fonte direta deixa lacunas, nós buscamos a interpretação na fonte indireta. Interpretação literal do artigo 7º, a obrigatoriedade da polícia. Agora, o problema é que as fontes de direito são diretas ou indiretas. E quando a fonte direta me deixa uma lacuna, eu preciso buscar na fonte indireta, ou seja, na jurisprudência. Jurisprudência é uma fonte indireta, não é uma fonte de observação obrigatória, mas é ela que vai rezar o direito. E quando ela é unânime, ou seja, não há controvérsias, os tribunais e o Tribunal Superior Tribunal de Justiça, perdão, que tem competência, tem jurisdição criminal, e o Supremo Tribunal Federal entendem a mesma coisa, então a jurisprudência sendo uníssona, ela vai sim ter força de lei, embora ainda não se trate de uma súmula vinculante. Esta sim com força de lei. Mas isso não é assunto para a nossa prova. Apenas para vocês entenderem a diferença de fonte direta e fonte indireta de direito. Certo? Então, seguindo. Artigo 7º. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, modus operandi, leia-se, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos. Leia-se, a autoridade policial poderá solicitar, requisitar o exame ao órgão oficial de perícia, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Pessoal, primeiramente, já falamos, a autoridade policial aqui, leia-se, policial judiciária ou policial militar, no caso, ou policial administrativa, né? Polícia ostensiva, no caso de estarmos falando de um crime militar ou estarmos em sede de um inquérito policial militar, porque o crime é praticado em tese, né? Nós sabemos que ele pode ser um fato típico, mas não ilícito, ou típico ilícito, mas não culpável. Isso também nós vamos ver mais adiante. Gente, o que eu quero dizer para vocês é que a autoridade policial pode ser civil ou militar, dependendo do instrumento. O que ocorre, do procedimento? O que ocorre é que a reprodução simulada ela pode ser contrária à moralidade. Exemplo, sujeito praticou o crime nu. Eu não posso fazer uma reprodução simulada com o sujeito nu. Da mesma forma, contrariar a ordem pública, leia-se, uma reprodução simulada onde 600 pessoas estavam em uma boate. Não há possibilidade física da reprodução simulada deste fato. Então, eu não tenho como determinar se ele poderia ter ocorrido de determinado modo ou não. Percebam também que a reprodução simulada possui um quesito obrigatório aqui. O fato era possível de ter sido praticado da forma como foi narrado? Sim ou não? Esse quesito é obrigatório. Ele é o produto da interpretação do artigo 7º, tanto a interpretação sistemática quanto a interpretação literal. Tá, pessoal? Não contrariar a ordem pública. Exemplo. Trânsito. O acidente de trânsito numa rodovia federal. Eu não posso simplesmente fechar a rodovia, ou pelo menos não por muito tempo. Exemplo 2. Crime praticado dentro de hospital. Eu não posso fechar o hospital para realizar o exame. Exemplo 3. Crimes em favelas. Eu não posso entrar na favela e fazer uma reprodução simulada. O local é muito perigoso, coloca as pessoas em risco. Gente, ainda, a reprodução simulada vai acontecer da seguinte forma. Sob a orientação do perito criminal, pessoas, por vezes policiais, por vezes servidores da perícia, serão colocados como personagens nos locais dos participantes, testemunhas da vítima, sobreviventes, se for o caso, das outras testemunhas e do próprio acusado. E vão ser feitas tomadas fotográficas ou filmagens de versões de um e de outro, versões controversas. E aí colocamos elas umas contra as outras, fazemos uma espécie de acariação entre as versões para saber da possibilidade da infração ter sido praticada de determinado modo. Lembrem, por exemplo, do sujeito que alegou ter sofrido um disparo de arma de fogo. Só que o exame de corpo de delito, o exame de auto de lesões corporais,
mostrou que a pessoa apresentava uma lesão causada por instrumento em ação cortante. E ele disse que tinha levado um disparo. Então, com base no exame, o perito criminal, na hora de fazer o laudo de reprodução simulada, ele vai olhar para o conjunto probatório já disponível, ou seja, depoimentos prestados em juízo, depoimentos prestados em sede policial, versão apresentada na reprodução simulada dos fatos, versão apresentada pela outra parte contrária e exames periciais. E aí eu tenho lá um exame balístico, onde não foi constatado nenhum impacto de projetil de arma de fogo, não foi encontrado nenhuma arma de fogo, o exame de local. Eu tenho também o exame de lesões, que vai dizer que aquela lesão é uma lesão causada por instrumento em ação cortante. Ou seja, o sujeito tomou uma facada ou tomou uma machadada. Enfim, lesão causada por instrumento em ação cortante ou corte contundente, mas não pérfuro contundente, como é a lesão causada pelo projetil de arma de fogo. Ou seja, o sujeito estava mentindo. E há uma comprovação científica. Não há como ir contra esta prova, o exame de lesões. Pois muito bem, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando para os senhores, o exame de reprodução simulada é categórico, é conclusivo. Este depoimento não pode ter havido, essa infração não pode ter sido praticada da forma como foi narrada. Certo? Quem tiver algumas mais dúvidas sobre o exame de reprodução simulada, pode ler um artigo que eu publiquei no ano de 2015, Reprodução Simulada dos Fatos, a exagese do artigo 7º do CPP. Certo? Vamos adiante. Segunda perícia que aparece lá no Código de Processo Penal, o incidente de falsidade, ou perícia documentoscópica. Artigo 147. O juiz poderá, de ofício, proceder à verificação de falsidade. O que significa esse de ofício? Ele não precisa agir por provocação das partes. Então, ele pode, de ofício, proceder à verificação de falsidade. E aí, o artigo 174 vai dizer que, para reconhecimento de escritos, por comparação em letra, observar-se-á o seguinte. A pessoa será intimada, a comparação poderá servir quaisquer documentos. Vejam aqui, ó, método comparativo, metodologia de comparação. A autoridade requisitará os documentos que existirem em arquivos públicos. Quando não houver escritos ou não forem suficientes, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado. Gente, aqui está se solicitando um padrão. Leia-se. A autoridade mandará, mas a pessoa não é obrigada a produzir provas contra si mesma, principalmente o réu. Nemo tenitur si detegere. Jargão jurídico latino, que significa o seguinte: ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo no processo penal, certo? Então, a autoridade mandará, leia-se. Se a pessoa se negar, não há nada a se fazer. Se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo, esta última diligência poderá ser feita por precatória. Ainda temos o incidente de insanidade mental, artigo 149, quando houver dúvidas sobre a integridade mental do acusado. Nós vamos falar agora sobre a imputabilidade. Gente, o incidente de insanidade mental é sobre a integridade mental do acusado. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, do réu, do imputado, enfim, daquela pessoa que se está atribuindo, está imputando o cometimento de um delito, de um tipo penal, este incidente de insanidade mental será periciado pelo órgão de polícia penitenciária e não pelo de polícia científica. O de polícia científica vai aferir a insanidade mental da vítima e não do acusado. Este é o grande pega-ratão. Se aparecer na prova lá, o perito médico legista irá aferir a insanidade mental do acusado, a resposta é não. Quem vai fazer este exame, quem vai realizar esta perícia, não é o órgão oficial de perícias. Parece uma aberração, mas é o que está no código e aqui a interpretação literal segue vigendo. Aqui não vamos aplicar nenhuma interpretação sistemática. Não há interpretação sistemática a ser feita. O órgão a ser contatado para a realização deste exame é o órgão de administração penitenciária ou de polícia penitenciária, a integridade mental do acusado. Por quê? Se ele for inimputável, não vai caber a aplicação de pena, mas a aplicação de medida de segurança. Nós vamos ver a diferença já já. Isso vai estar previsto lá no artigo 99 da Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84, a famosa LEP.
O artigo 99 vai falar lá do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Destina-se aos inimputáveis e semi-inimputáveis referidos no artigo 26 e parágrafo único do Código Penal, ou seja, as pessoas que não possuem imputabilidade. Imputabilidade que é um elemento da culpabilidade, que por sua vez é um elemento do crime. O crime é o fato típico, ilícito e culpável. Culpabilidade possui alguns elementos: potencial consciência da licitude e imputabilidade. Potencial consciência da licitude, eu sei o que eu estou fazendo. Se eu não sei, eu posso não ter culpabilidade. Se eu não tenho culpabilidade, eu não tenho crime. Agora, se eu tenho potencial consciência da licitude, mas eu sou menor de idade, ou eu tenho insanidade mental, então eu posso ser considerado semi-imputável ou inimputável. Certo? Aqui está o esquema da imputabilidade penal e medida de segurança. Pessoal, medida de segurança é a pena aplicada à pessoa, a pena, entre aspas, aplicada à pessoa que não possui imputabilidade. Então, pode ser uma internação no Instituto Psiquiátrico Forense ou um tratamento, certo? Se tratar de inimputável ou semi-imputável. Então, o juiz isenta de pena quando for imputável, inimputável, não possui capacidade plena para saber o que está fazendo e aplica a medida de segurança. Por isso que muitos vão dizer que a medida de segurança não é pena, ou seja, o juiz isenta de pena e aplica a medida de segurança. No caso do semi-imputável, trata-se de uma causa de redução de pena ou uma substituição da pena reduzida por medida de segurança, certo? E aos imputáveis não se aplica a medida de segurança, certo? Aqui está a dica. Aos imputáveis não se aplica a medida de segurança. Também vamos falar sobre o ato infracional, falei para vocês dos menores de idade, Lei 8069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente. O ato infracional é a conduta típica praticada por menor de 18, 17 anos, 11 meses, 29 dias. Pratica ato infracional. Então, quando nós dissermos uma criança praticou um crime, está errado. Por quê? Porque a criança não tem imputabilidade. Imputabilidade é um elemento da culpabilidade, que por sua vez é um elemento do crime. Então, é impossível juridicamente que uma criança cometa um crime. A criança comete ato infracional. Processualmente, a condição é que ela não pode ser presa, mas sim ela vai ser apreendida, porque eu só posso operar a prisão de uma pessoa que possua imputabilidade. Certo? E as medidas socioeducativas que substituem as penas, caso a pessoa venha a adquirir a maioridade, são essas: advertência, reparação do dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade, internação e outras medidas de proteção, caso de menores abandonados, mal cuidados ou mal comportados, que decorrem do poder geral de cautela do juiz. Certo? Adiante. Finalmente, artigo 158. O artigo 158 é o exame pericial por natureza, por excelência. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. O que significa isso, pessoal? Quando a infração deixar vestígios, vestígios materiais, ou seja, crime material, aquele que precisa do resultado para se consumar. Caso contrário, tentativa. Isso nós vamos ver um pouco mais para frente. Pois bem, quando a infração deixar vestígios, leia-se nos crimes materiais, o corpo de exame de delito é indispensável. Então, agora nós temos certeza que o exame de corpo de delito é indispensável. Já olhamos o artigo 184, já olhamos lá a questão da obrigatoriedade do exame de corpo de delito no artigo 6º, inciso 2. Muito bem. Direto ou indireto, ou seja, na falta do direto, o perito realizou o exame de local e se aposentou. Exame indireto. Eu não pericio diretamente o local, mas de forma indireta. Certo? E aí, laudo indireto, né? Nós temos também a figura do laudo indireto. Nós não vamos entrar muito nesse detalhe, porque não seria nem laudo pericial, né, gente? Na medida em que eu não examino diretamente o corpo de delito, eu vou produzir, então, para aquele exame, uma informação ou um ofício de informação, ou ainda um parecer. Mas laudo pericial é só quando se tratar de perícia direta. Certo? Artigo 162, exame de necropsia. Pessoal, lembrem que a cadeia de custódia vai ficar aqui, ó, entre o artigo 158 e o 162. O artigo 158 trata do exame de corpo de delito, das perícias em geral. O artigo 158A vai tratar da cadeia de custódia desses vestígios.
certo? Eu até acho que a cadeia de custódia deveria ter ficado no 157A, antes do exame de corpo de delito, porque nós estamos tratando da cadeia de custódia do próprio exame do corpo do delito. Mas ficou lá no artigo 158A. Nós vamos ver lá na aula de cadeia de custódia mais para frente, certo? Adiante. 162, necropsia ou necrópsia. Aqui já uma dica também para a prova de português. É bastante comum, vocês podem pensar que o professor está brincando, mas não está, tá, pessoal? É bastante comum nas provas para perito criminal, perito médico legista e técnico em perícias, ou papiloscopista, aparecer a palavra necropsia na prova de português. Pessoal, língua portuguesa aceita tanto necrópsia quanto necropsia. Então, pode haver um acento aqui. O português aceita as duas formas como corretas, certo? E a própria letra da lei vai falar em autópsia. Pessoal, a autópsia é o exame propriamente dito. Eu diria o seguinte, a necropsia é gênero do qual a autópsia é uma espécie. Mas vocês vão encontrar em muitos locais como se sinônimos fossem. Particularmente, eu entendo que necrópsia é gênero do qual a autópsia é uma espécie. Certo? Agora, não há dúvida de que a necropsia ou necrópsia é um exame médico legal, portanto, de natureza criminal. Tudo bem? Vocês vão encontrar como sinônimos. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos médico-legistas, no caso, pela evidência dos sinais da morte, julguem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto. Leia-se no laudo, tá, pessoal? Então, vocês vão encontrar algumas palavrinhas aqui que ainda são lá da década de 40, não estranhem. Leia-se autópsia, necropsia. Leia-se auto, laudo pericial. Certo? Leia-se peritos médico-legistas, não criminais. Exame de necropsia é um ato médico, privativo de médico bacharel em medicina. E embutido e ingressado no cargo de médico legista, de forma regular, através de concurso público. Tá, gente? Muito bem. Pelo menos 6 horas do óbito. Qual é a explicação para isso aqui? Gente, livores de hipóstase. Esta é a justificativa para os sinais inequívocos de morte. Nós vamos ver lá na aula de tanatologia, os fenômenos cadavéricos, que os livores de hipóstase aparecem pelo menos a partir de 6 horas depois do óbito. É um sinal inequívoco de morte. Então, o médico, para se resguardar e até para não cair em o médico legista espere a luz solar natural para a realização do exame de necropsia. Existem muitos artigos científicos que julgam pertinente a realização do exame, quando for possível, sob a luz natural. Pois bem, o médico tem essa faculdade de aguardar pelo menos 6 horas para realizar o exame. E o delegado de polícia, mesmo diante de uma audiência, não vai poder apressá-lo. Exceto se tratar, por exemplo, de um cadáver decapitado, né, gente? É um sinal inequívoco de morte. Então, a gente sabe que existem algumas exceções, por exemplo, a evidência dos sinais da morte. Exemplo clássico, a decapitação. Certo? Artigo 163, exumação. Em caso de exumação para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que, em dia e hora previamente marcados, se realize a diligência da qual se lavrará auto circunstanciado. Leia-se laudo pericial. Certo, pessoal? Exumação é um exame arqueológico forense. A exumação, o perito médico legista se desloca até o local onde o cadáver está sepultado para realizar um exame de corpo de delito in loco, para verificar se existe alguma inconsistência na necropsia com base no exame de corpo de delito que possa ser esclarecido. Então, eu diria para vocês o seguinte, a exumação é quase como se fosse uma reprodução simulada. Nós vamos fazer análise, então, de lesões pré-mortem, pós-mortem, lesões nas ossadas,
para se verificar ou até exames toxicológicos, laboratoriais, para se verificar se existiu alguma inconsistência na necropsia. Exumação também é um exame médico, é um ato privativo de médico, portanto, ato médico. Certo? Gente, exame antropológico forense também é um ato médico, artigo 166. Sétima perícia lá do CPP. Havendo dúvida sobre a identidade do cadáver exumado, então, no meio da exumação, ocorreu alguma dúvida, se refere à identidade do cadáver exumado, proceder-se-á ao reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere. Essas instituições não existem mais. Hoje é apenas Instituto ou Departamento de Identificação de Instituto Geral de Perícias. Essa é a nomenclatura mais comum no Brasil. Ou pela inquirição de testemunhas, lavrando-se auto de reconhecimento de identidade, na qual se descreverá o cadáver com todos os sinais e indicações. Leia-se tatuagens, adornos, cicatrizes e outros sinais pessoais da pessoa que foi vitimada. Certo? Oitava perícia, artigo 69, perícia de levantamento de local ou localística forense. Para efeito de exame de local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos. Leia-se peritos criminais de campo, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. Que poderão instruir os seus laudos com fotografias. Pessoal, lembrem da fotografia obrigatória, lá do artigo, nós já falamos dela, voltamos lá um pouco, não tem problema. Qual é a fotografia obrigatória? Artigo 64. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados. Então, o perito pode instruir, leitura do artigo 164 combinado com 169. O perito pode instruir o laudo com fotografias, mas a fotografia do encontro, da posição em que estava o cadáver, no momento do encontro, ela é obrigatória. Facultativas são as demais, os desenhos também são facultativos, esquemas elucidativos também são facultativos, ele pode utilizar. Aqui o artigo 169, na verdade, ele dá uma liberdade para o perito. Ele está contemplando a autonomia da perícia. É por isso que se chega à conclusão de que a perícia deve ter autonomia. Primeiro, porque o perito criminal está sujeito ao mesmo regramento, à mesma condição de imparcialidade dos juízes, isso nós já vimos nas aulas passadas, e agora nós estamos vendo que o perito criminal tem liberdade para ilustrar o seu laudo com desenhos ou esquemas elucidativos. Nós vimos também lá pela exegese do CPC, do Código de Processo Civil, que o perito pode, inclusive, conversar com testemunhas. Ele pode, inclusive, retornar ao local dos fatos. Ele pode, inclusive, requisitar o exame de objetos que estejam na custódia da polícia ou até em arquivos e instituições públicas. Certo? Então, daqui decorre a obrigatoriedade da autonomia da perícia como pressuposto de legitimidade da prova. Artigo 170, perícias laboratoriais. São perícias internas, perícias lá que vieram do Instituto ou Departamento Médico Legal e vão para um exame de laboratório, um exame químico forense ou laboratorial, análises clínicas. Artigo 170. Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia. Lembrem, perícias laboratoriais são exames clássicos de exames repetíveis, enquanto que o exame de localística forense é irrepetível. Se o perito, por exemplo, falece ou se aposenta, nós precisamos fazer um levantamento indireto. E aí, leia-se um ofício ou uma informação, ou ainda um parecer, mas nunca um laudo pericial, pois o laudo pericial é o que examina o corpo de delito de forma direta. Certo? Então, nas perícias laboratoriais, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia. Os peritos, leia-se, peritos criminais. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas ou microfotográficas, desenhos e esquemas.
mesmo os laudos laboratoriais, gente. Então, olha aqui, ó, se cair na prova, o laudo laboratorial dispensa foto? Nem sempre. Ele pode ser ilustrado com foto. Lembrem da liberdade, da autonomia da perícia. Certo? Deixamos, então, a perícia papiloscópica e as demais perícias para a aula que vem.